Joel, você já fez live antes? Ou só eu que tô nervosa? Hello! Good evening! How are you guys? Chegou a nossa tão esperada live! Sejam bem-vindos! Não sei se vocês sabem quem eu sou, se vocês caíram daqui por gaiato, eu sou a Teacher Shy. Bem-vindo ao meu perfil aqui no Instagram, que é o perfil Jet Ouro Fino. E eu também tenho um canal no YouTube, que nós temos dicas todas as segundas-feiras. Tem vídeo novo no YouTube. O link do YouTube tá aqui na bio, tá bom? Não esquece então de entrar lá no nosso canal de YouTube, ativa o sininho para você não perder nada, já dá o nosso like e assista todos os vídeos. Vamos lá! Hoje eu tenho um convidado que é super especial. Ele é o Joel, ele mora lá na Nova Zelândia, ele é pai do Arthur, casado com a Suelen. Para quem já viu a nossa postagem, o Joel foi o meu primeiro professor. Então foi um dos primeiros contatos que eu tive com o inglês. Eu vou contar um pouquinho disso, de como que eu cheguei até o Joel. Porque a minha mãe disse que sempre, desde quando eu tinha 4 anos, eu gostava muito do inglês. E a gente não tinha condição de pagar uma escola de idiomas, porque você sabe que na época a gente só tinha aquela escola que era cara, onde o material é super caro, a mensalidade é super cara, e minha mãe não tinha condição de me colocar numa escola dessa. E aí surgiu o Joel, que era um professor de inglês particular. E eu comecei a fazer aula com o Joel. Agora eu vou chamar para vocês o Joel para falar um oi aqui. Tá ouvindo, Joel? Sim, sim. Olá, meu nome é Joel, eu sou aqui da Nova Zelândia. Eu nasci em Guarulhos e eu me mudei para a cidade de Monte Sião quando eu tinha em torno de 13 anos. E o inglês sempre foi importante na minha vida, eu sempre tive a paixão pelo inglês. E quando me mudei para Monte Sião, é claro, eu tive o prazer imenso de conhecer a Chay e conhecer outros alunos, outras pessoas maravilhosas que residem naquela cidade. E em Ouro Fino também, com certeza, meus pais são de Ouro Fino. Então, é assim, eu estou muito feliz porque eu estou participando aqui de uma live junto com a Chayena, que foi uma ótima aluna e hoje é uma ótima professora. Guys, só para vocês saberem um pouquinho mais como que eu cheguei até aqui. Então, eu comecei o inglês lá com o Joel, onde foi a base, né, de todo o meu inglês. Eu me formei, minha primeira graduação, sou graduada em turismo, então o inglês era essencial na minha vida. Continuei fazendo inglês ainda com o Joel. Trabalhei na área de turismo por muitos anos, e até então, depois eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito do inglês, então eu resolvi fazer uma outra faculdade, e aí eu fiz uma faculdade de letras, eu também sou formada em letras, e vi essa oportunidade de então continuar com o inglês. Aí eu entrei, conheci a Jet, que então tinha se instalado em Monte Sião, que é a cidade de onde eu sou. Hoje eu moro aqui em Ouro Fino, mas eu sou de Monte Sião, assim como o Joel, que também é lá de Monte Sião. E eu entrei na JET para estudar, e aí depois disso, acabou que eu já virei monitora, virei professora, coordenadora pedagógica, e hoje eu estou aqui em Ouro Fino, cuidando da minha própria JET, onde eu sou coordenadora pedagógica e professora da minha própria JET. Vamos lá, então? Vamos começar, então, a nossa live com a nossa primeira pergunta. A pergunta ele veio do @IamBrian. E a pergunta é, como arrumar um emprego fora do país? Joel, conta pra gente, como que foi para você conseguir esse emprego aí na Nova Zelândia? Conta a sua experiência. Então, pessoal, vamos lá. Pergunta interessante, pergunta bem elaborada e com certeza a dúvida de muitos brasileiros que estão no Brasil é como arrumar um emprego dentro da Nova Zelândia ou, de repente, até como arrumar emprego em qualquer país. Na realidade, a Nova Zelândia, eles têm um procedimento assim. Quando você vai arrumar um emprego na Nova Zelândia, eles anunciam em dois principais websites que nós temos, que é a seek.co.nz e também temos o trademe.co.nz. São dois websites de empregos aqui dentro da Nova Zelândia e geralmente as pessoas se logam dentro desses websites e procuram vagas dentro desses websites. Então funciona assim.
O governo da Nova Zelândia, geralmente, para quem vamos supor, os brasileiros, para poder entender como que funciona as leis dentro da Nova Zelândia em relação a empregos, funciona assim. A Nova Zelândia, o governo da Nova Zelândia, ele disponibiliza os empregos dentro do país, geralmente para pessoas que são residentes do país ou que são nativos do país. Então, geralmente existe uma situação em que haja uma dependência daquele emprego para as pessoas que estão fora, que não estão no país. Então, um exemplo, eu sou formado em plumbing e, de repente, você precisa de um encanador dentro da Nova Zelândia. Os empregadores anunciaram dentro desses websites e não acharam uma pessoa que cubra essa vaga. Então, o que é legal, o que é interessante é assim, a partir do momento que essa pessoa não consegue dentro do país, então eles podem recrutar pessoas de fora do país. Então, é sempre legal, sempre estar ligadinho, gente, nesses dois websites, que é o seek.co.nz e o trademe.co.nz, que são dois websites da Nova Zelândia. Então, seria basicamente isso. Esse é o pontapé inicial. Anotaram todas as dicas? Muito legal. Ó, não esqueçam que quem ficar com a gente até o final da live vai estar concorrendo a um kit com produtos exclusivos da JET, mais um mês de aula grátis. E não é só para quem permanecer até o final, mas é para quem também mais participar. Então, manda seu comentário aqui, me fala qual é a sua dúvida, o que você quer que a gente converse nessa live, tá bom? Responde aqui a gente, que vai estar concorrendo a esse kit exclusivo da JET, ok? Bora para a segunda pergunta, então? A segunda pergunta, ela veio da @Isabela Crissol. Como mandar currículo do Brasil para o exterior? Porque a gente sabe que é diferente, né? A construção do currículo do Brasil com o currículo do exterior. Então, Joel, como que a gente pode fazer isso? Como mandar um currículo brasileiro para o exterior? A gente tem que mudar o currículo? Ótima pergunta, Chay. É bem isso aí. Como mandar um currículo do Brasil para o exterior? Gente, funciona assim. A partir do momento em que você entrou no website, achou o emprego e você viu que realmente não, o governo da Nova Zelândia não achou alguém que cubra aquele emprego, o que você pode fazer? Você pode mandar o seu currículo direto para o seu empregador, para o seu employer. Como que funciona o teu currículo? A fonte principal do currículo é o teu inglês. Então, o teu inglês ele tem que ser de intermediário para avançado, para uma ótima comunicação. E, basicamente, funciona assim. Eu vou contar uma experiência minha que eu tive para poder os alunos ou as pessoas que estão assistindo me entender. Antes de eu vir para a Nova Zelândia, eu precisei mandar o currículo. Eu montei o meu currículo, eu sou programador, da Shimasake. Então, eu como programador da Shimasake, eu contei toda a minha experiência, todos os meus cursos, todas as minhas influências que eu tive dentro da área da tecelagem, e eu mandei esse currículo para ele, para o meu empregador que eu achei no Seek. Então, na realidade, quando eu mandei esse currículo para ele, ele pegou e me repassou assim: ótimo, então eu vou fazer o seguinte, antes de você vir para a Nova Zelândia para eu poder fazer um teste com você, eu vou fazer uma ligação que eu quero confirmar a sua fluência em relação ao inglês. Como assim, Chay? A área em que eu trabalho hoje, ela é uma área que abrange muitas pessoas. Então, necessita-se uma boa comunicação no inglês. Então, a partir do momento que eu mandei o currículo para ele e que ele viu que o meu currículo era muito bom, o que ele fez? Ele ligou para mim para quê? Vamos conversar para ver a sua fluência. A partir do momento que ele viu a minha fluência no inglês, ele falou: legal, agora vamos fazer um teste com você aqui dentro da Nova Zelândia em relação à máquina, que ele viu que a minha fluência no inglês era boa. Então, gente, é uma dica hiper importante, hiper importante. Monte seu currículo, tá? Monte o seu currículo, monte sempre as funções que você tem. Nunca minta funções a mais, ou nunca coloque que o seu inglês é mais fluente do que você tem. Então, sempre fale a verdade, sempre a verdade. E a partir do momento que você fizer essa entrevista com a pessoa, ele
Nossa, é muito importante em relação ao inglês, porque, em relação à minha área, porque é uma área em que vai abranger muitas pessoas e há necessidade de uma boa comunicação. A partir do momento que ele viu, seguindo o ponto de pensamento, a partir do momento que ele viu que o meu inglês era bom, ele pediu para mim para poder vir para a Nova Zelândia e fazer um teste. Nesse teste, eu consegui passar, porque eu era programador. Então, é a dica, sempre fale a verdade, e é lógico, gente, principalmente o seu inglês, sempre tenha um bom inglês. Estude bastante, gente. Viram, gente? Olha que dica super importante. Não adianta mentir nem quanto às suas qualificações, nem quanto ao seu nível de inglês. Porque acredito que tem até alguns que eles vão pedir aqueles testes de proficiências, né? O IELTS, o TOEFL, o TOEIC. Então não adianta mentir, tem que ser um currículo bem formadinho, bem baseado, com as suas experiências, tudo certinho, ok? Podemos ir para a próxima pergunta, produção? Então, a terceira pergunta, ela vem do @lud_marques35. Tem que ter, tipo, uma agência para fazer intercâmbio? Joel, acho que essa pergunta é super interessante, hein? Vamos lá, gente. Olha só, boa pergunta, uma pergunta hiper interessante e é uma pergunta, gente, que geralmente requer uma pergunta que traz na nossa cabeça o seguinte: sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que tomar cuidado. Ótimo, vamos lá. Que tipo? Tem que ter uma agência para fazer intercâmbio? Geralmente, sim. O que eu aconselho, o modo de pensamento do Joel, sim. É sempre bom, gente, nós termos profissionais para poder intermediar entre a gente e uma escola, ou entre a pessoa e uma imigração. Deixa eu explicar para vocês. A imigração da Nova Zelândia, geralmente, eles são bem categóricos em relação a documentações. Então, se acaso vocês mandam um documento em que está faltando alguma coisa ou algo que contraria o que você realmente quer passar para eles, o que acontece? Eles vão negar o seu visto. Então, para não ter o risco de visto negado, aconselho sim uma agência para poder te intermediar, um profissional para poder te intermediar a você chegar nessa escola. Ah, Joel, mas não tem meio então de eu entrar em contato com uma escola e eu querer fazer esse intermédio direto com uma escola? Sim, tem como. Eu não estou falando que não tem. Sim, tem como você fazer um contato direto com a escola. Porém, os contratempos no decorrer do visto que é o perigo. Então, um exemplo, se eu mando e falta algum documento e eu não sei cobrir aquele documento, a imigração vai entender, ele não está apto para poder entrar dentro da Nova Zelândia. Ou então, ele não tem a documentação correta. Por quê? Porque geralmente quando você vai fazer um curso aqui na Nova Zelândia, geralmente eles vão pedir um exemplo, é, provas de onde você vai ficar, provas de fundos que você tem, como que você vai cobrir a sua estadia, como que você vai pagar o seu curso. Então, eles vão querer provas de tudo. E isso, um profissional pode te auxiliar muito em relação a isso. Então, o meu conselho, sim, procure uma agência idônea, procure sempre pessoas que já fizeram curso por essa agência, procuram sempre pessoas sempre relatos, às vezes vai no Google, pesquisa, agência tal, entendeu? Vê se não tem alguma coisa, alguma falcatrua, porque, gente, existe muita falcatrua, então tomem cuidado em relação a isso. Há risco em todos os lados? Sim, há risco entre agência, há risco entre ser direto entre a escola. Porém, pesquisem, mas o meu conselho, como Joel Maciel, sim, é aconselhável um intermediador, é aconselhável sim uma agência. Pode fazer por conta? Sim, pode fazer por conta. Porém, os meios que você vai fazer por conta é um pouco mais complicado. E se você tiver um profissional, isso se torna mais fácil. Às vezes o barato pode sair caro, né, Joel? Acho que isso que resolve. Dá para fazer sim por conta, se você quiser, mas tem que ser muito bem pesquisado. E se você for fazendo a torta e direito, assim, pode ser que o seu visto seja negado e isso te cause um custo extra, né? Porque você vai ter que fazer esse visto de novo, você vai ter coisas a mais ali para refazer. Então, vale a pena ou fazer essa pesquisa bem certinho,
procurar uma agência de intercâmbios bem legal, ou então tirar todo esse feedback que o Joel estava nos falando. Muito legal essa dica. Próxima pergunta é da @deboli. Preciso ter uma faculdade já para poder conseguir fazer curso de especialização fora do país? Uma pergunta, Chay, muito interessante. Por quê? Por que ela é interessante? Porque funciona da seguinte forma. Existem cursos técnicos, e existem cursos acadêmicos. É óbvio que se você for fazer um curso acadêmico fora da Nova Zelândia, você precisa ter, sim, uma formação acadêmica. Então, não há nexo entre eu falar eu quero fazer uma especialização em uma área se você não tem concluído aquela área. Porém, existem os cursos técnicos. Quais seriam os cursos técnicos? No meu caso, eu sou um programador. Então, eu sim posso fazer um curso de programação. Um exemplo, aqui nós temos a AUT, que é Auckland University Technology, que é uma universidade que tem aqui dentro da Nova Zelândia. O que acontece? Dentro dessa universidade da Nova Zelândia, eu tenho o curso de programador. Eu tenho curso de programação, eu tenho curso de design, então, legal. Eu sou um brasileiro e eu quero fazer esse curso de programação dentro da Nova Zelândia. Você consegue? Sim. Porém, é uma área técnica. As áreas acadêmicas, sim, necessita de uma faculdade. Para quê? Para você provar que você realmente está fazendo aquele curso. Então, um exemplo, eu tenho eu quero fazer um curso de design. Eu quero fazer um curso vamos colocar Monte Sião, Chayena. Vamos colocar assim, eu quero fazer um curso de mods e eu achei um curso muito legal dentro da Nova Zelândia. É um curso técnico. Eu consigo fazer esse curso? Claro que sim. Preciso ter formação acadêmica? Eu preciso terminar uma faculdade para poder fazer esse curso? Não, não é necessário. Eu sou um programador. Eu quero fazer um curso de programação dentro da Nova Zelândia. Eu consigo? Sim. Tá, é preciso ter inclusive porque a programação não existe um curso acadêmico para isso. Então, cursos técnicos, você não necessita da faculdade, mas cursos relacionado a que você precisa ter uma prova acadêmica, sim, você precisa ter uma faculdade para poder concluir o curso aqui. Gostaram da dica, pessoal? Já estão preparando? Estão anotando tudo aí? Podemos passar para a próxima? A quinta pergunta vem da Lud Marx, que é como tirar o visto? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo tem dúvida nessa. Outra pergunta hiper legal, hiper interessante. Gente, o visto na Nova Zelândia funciona. São vários. Se vocês entrarem no website da imigração da Nova Zelândia, existem vários tipos de visto. Então vamos lá, depende do que a pessoa está querendo para dentro daqui da Nova Zelândia. Vamos lá. Todos os vistos da Nova Zelândia geralmente são enviados para Washington, nos Estados Unidos. Então, os documentos não vêm por aqui, eles vão para Washington. Então, é sempre online. O visto da Nova Zelândia é online. Vamos lá. Os brasileiros, eles têm livre acesso, vamos dizer, entre aspas, livre acesso que eu falo. Como turismo, não há necessidade de um visto, eles chamam de ETA. Então, não há necessidade de um visto. Você pode vir para a Nova Zelândia a partir do momento que você traga dinheiro suficiente, que você traga a prova de onde você vai ficar, a partir do momento que você traga, que você se planeja tudo certinho, que você mostra ali, gente, eu vou ficar oficial, eu vou ficar no hotel tal, eu vou ficar por tantos dias dentro da Nova Zelândia, eu vou visitar tal lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho cartão aqui. Então, nessa situação, gente, eles chamam de um visto de turismo. Gente, turismo não há necessidade de vocês entrar no website e fazer visto nenhum. Então, você pode pegar o seu aviãozinho dentro do Brasil, vir para a Nova Zelândia. Óbvio, o inglês é necessário? Sim, é necessário. Porque se o oficial da alfândega parar você e pedir para você mostrar as provas, você precisa ter comunicação. Então, olhe o inglês mais uma vez na sua vida. Inglês sempre necessário. Você veio para cá, nessa condição de turismo, você pode ficar até 3 meses dentro da Nova Zelândia. Então, eu posso turistar por 3 meses dentro da Nova Zelândia, não vai ter problema algum. Legal. O visto de estudante. Vamos colocar o visto de estudante.
já é outra situação. Você precisa, geralmente, é que nem eu acabei de falar lá em uma das perguntas, você precisa de uma agência para poder te intermediar. A agência, geralmente, ela vai te ajudar ou vai te auxiliar em relação ao visto da Nova Zelândia. O visto de estudante da Nova Zelândia. Então, nós temos um visto que ele funciona assim. Ele funciona, você estuda na Nova Zelândia e você tem no mesmo visto, você tem tipo um pacote que você pode trabalhar durante 20 horas por semana dentro da Nova Zelândia. Então, legal. Então, eu arrumo emprego dentro da Nova Zelândia nesse período em que eu estou estudando. Isso é possível? Sim. Isso está dentro do visto? Sim. Então, você já consegue um visto para isso. Isso é um visto de estudante e você consegue trabalhar se você quiser. Não há necessidade de você. Eu sou obrigado a trabalhar. Não, se você tem fundo suficiente, não é necessário você trabalhar. Porém, muitas pessoas a gente vem para cá e para poder ter um convívio legal com o inglês e para poder sempre estar ali em contato direto com o inglês, as pessoas eles arrumam um emprego e começam a trabalhar, entendeu? Ou no McDonald's, ou na Slingshot, que é uma empresa de energia elétrica. Eu vi várias pessoas trabalhando dentro da Slingshot, vendendo promoções, vendendo os pacotes da empresa. Então, sim, essa segunda situação. Legal. A terceira situação seria visto de trabalho. O visto de trabalho já é diferente. O visto de trabalho você só consegue tirar a partir do momento em que você tem um empregador dentro da Nova Zelândia. Geralmente, esse empregador, no meu caso, o próprio empregador, ele solicitou uma agência com uma advogada, um advisor, né? Então, com o advisor que já fez tudo para mim. Eu só mandei os documentos e essa empresa dentro da Nova Zelândia, que seria os advisors, já fizeram tudo para mim. Então, eu consegui o meu visto por ali. Tem como eu aplicar por mim mesmo? Tem como eu aplicar, eu mandando os documentos. Por exemplo, eu arrumei um empregador dentro da Nova Zelândia, mas eu quero tirar o meu visto. Sim, você tem como você fazer isso. Porém, é aquilo que eu sempre comento, gente, o risco é maior. Sempre procurem um profissional, principalmente em relação a vistos, porque a imigração da Nova Zelândia, ou creio que de qualquer país, eles são bem categóricos em relação a documentos. Legal, esse seria o segundo tipo de visto. O terceiro tipo de... em relação ao segundo tipo de visto, Chay, isso é muito importante. A lei da Nova Zelândia, ela iria mudar agora, nesse meio de ano, eles decidiram prorrogar para o ano que vem. Então, é assim, o empregador dentro da Nova Zelândia, a partir do momento... eles só conseguirão recrutar, os empregadores só conseguirão recrutar pessoas de fora do país a partir do momento que eles sejam credenciadas pela imigração da Nova Zelândia. Deixa eu te explicar o que é isso. A imigração da Nova Zelândia, eles sempre dão prioridade para as pessoas nativas. Então, se tem um emprego dentro do país, como citado anteriormente, se tem um emprego dentro do país, eles vão dar prioridade para as pessoas que estão dentro do país. Então, o que acontece? A lei da Nova Zelândia está para mudar. Eles estão, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo que todas as empresas que recrutem estrangeiros, que eles sejam accredited, ou acreditada, ou credenciada. Isso é ruim, Joel? Não, gente, isso não é ruim. Por que não é ruim, Joel? Deixa eu explicar para vocês. A partir do momento que uma empresa é accredited, ou é acreditada, os passos para você conseguir a residência é muito mais fácil. Então, um exemplo, a empresa onde eu trabalho, onde o Joel Maciel trabalha, ela é accredited. Então, o meu caminho para a residência está sendo muito mais fácil. Eu estou conseguindo a residência dentro da Nova Zelândia muito mais fácil. Legal, Joel. E as empresas que não são accredited, que não são acreditadas, elas não vão conseguir recrutar mais estrangeiros porque a lei está para mudar entre meados do ano que vem. Beleza, Joel. Então, legal. Então, qual que seria essa situação? O empregador ele iria te recrutar de um país, por exemplo, do Brasil, te traria para Nova Zelândia e eles te colocariam em um visto de trabalho. Dentro desse visto de trabalho, você já conseguiria, por um tempo, aplicar para, eles chamam de work to residency, ou
trabalho para a residência. Então, o Work to Residency, a partir do momento que você entra dentro desse visto, em 24 meses você já aplica para a sua residency, que é a sua residência em si. Legal. Nessa situação em que você consegue a sua residência, fica muito mais fácil. Por quê, gente? Vocês conseguem ter planos dentro do país, vocês conseguem comprar a sua casa, você consegue trocar o seu carro, você consegue ter mais liberdades dentro do país. Antigamente, como você tinha o Work Visa, um exemplo, eu vou colocar para vocês uma situação assim. O Work Visa, quando você consegue o Work Visa, você tem um tempo de duração. 3 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, esses tempos de duração, gente, é assim, se a empresa ela não for acreditada, se ela não for accredited, o que acontece? Você é obrigado a aplicar para a sua residência, para poder continuar no país, aplicar para a sua residência através de pontuações. Ou seja, vamos lá, olha a importância, gente, em relação a formações acadêmicas. Olha só a importância da formação acadêmica. Então, gente, não fujam da escola. Não fujam da escola. Tenha sempre uma faculdade, tenha sempre cursos de inglês, entendeu? A Shai está aí para auxiliar vocês, a Jet está aí para poder auxiliar vocês. Então, gente, um conselho que eu dou para vocês: continuem na escola, não fujam da escola, não matem aula, tá? Outro conselho legal: sempre se especialize na área que você quer, tenha bastante currículo, encha bastante seu currículo, porque, gente, se a empresa não for accredited, se ela não for acreditada, você tem que conseguir o seu visto por pontuação. Ou seja, a sua formação acadêmica vale muito. Eles contam idade, lugar onde você mora. Eu vou colocar uma situação. Se você mora dentro de Auckland, que é a cidade mais, vamos dizer assim, que é a cidade mais populosa dentro da Nova Zelândia. Se você mora dentro se você mora dentro de Auckland, então a tua pontuação é menor, para vocês terem uma noção. Se você mora fora de Auckland, a tua pontuação é maior. Então, olha só que interessante. Então, são vários fatores. E a formação acadêmica, gente, são pontos altíssimos que a imigração conta. Então, estudem, faculdade em cima de vocês, cursos de inglês, estudem bastante inglês, tá bom, gente? Nossa, que dica super legal, hein, Jael? Eu não sabia dessa nova lei que ia mudar, mas nossa, foi muito legal todas essas dicas, viu? Chegou mais perguntas aqui agora. Vamos lá, pergunta da Isa. Como procurar emprego fora do país, morando no Brasil? A gente procura pelo LinkedIn, por exemplo? Vamos lá, gente. Em relação ao LinkedIn, é muito interessante. Na realidade, você consegue sim arrumar emprego. Inclusive, o meu irmão ele arrumou emprego pelo LinkedIn. Ele mora em Christchurch, aqui na Nova Zelândia também. Na realidade, a Nova Zelândia elas são 2 ilhas, né? Que é um país com 2 ilhas, que seria North Island, South Island. Eu moro na North Island, que seria Auckland, e meu irmão mora em Christchurch com a LinkedIn. Então, isso é interessante. Consegue sim, tá? Há um fator bem interessante assim, mas o teu empregador dentro da Nova Zelândia, é óbvio, ele tem que estar conectado ao LinkedIn. O interessante, gente, é o seguinte, vocês têm que prestar bem atenção assim, geralmente quando eles mandam a oferta de emprego, geralmente eles mandam aonde? Geralmente eles mandam dentro do Seek e do Trade Me, que são os 2 websites que eu mandei para vocês. Então, o LinkedIn, posso conseguir? Sim, claro que sim, tá? Mas qual é a porcentagem de chance de eu conseguir um emprego aqui dentro? Gente, geralmente de 20 a 30%. Geralmente seria mais ou menos essa taxa, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de mandar a pergunta de vocês aqui, tá bom? Eu tô anotando todas as perguntas, tô mandando pro Joel, ele tá respondendo. E quem mais interagir aqui com a gente vai ganhar um kit com mais um mês de aula grátis, tá? Então pode mandar as perguntas aí, combinado? Então vamos lá pro próximo? A Pena, ela perguntou se o sotaque aí da Nova Zelândia é muito difícil, é muito diferente, na verdade. É, Joel? Olha, gente, que pergunta legal, hein? Que pergunta legal, bem interessante. Gente, sim, é diferente.
Como um exemplo, nos Estados Unidos, se você pegar as regiões dos Estados Unidos, nós temos sotaques diferentes. Se você pegar o nosso Brasilzão lindo, nós temos sotaques diferentes. E sim, a Nova Zelândia, ela tem um sotaque diferente. Eu vou colocar para vocês a situação. Além de palavras que não são norte-americanas. Um exemplo, se vocês forem nos Estados Unidos e vocês pedirem por um shopping cart, vocês vão saber que seria ali um carrinho de compras. Porém, aqui na Nova Zelândia, se você falar shopping cart, eles vão te entender? Sim, mas geralmente eles vão falar trolley. Então, o trolley, que seria o nosso shopping cart americano. Segunda, olha só que legal, gente. E é uma pergunta hiper legal. Em relação a você falar sobre o nosso parking lot, né? O nosso americano parking lot. Gente, o parking lot aqui, gente, geralmente eles não usam isso. Eles usam car park. Então, além de palavras que são levadas para o inglês britânico, existe a situação de sotaque, sim, tá? O sotaque na Nova Zelândia funciona da seguinte forma: eles têm muita redução entre vogais. Então, até hiper engraçado. Geralmente, no inglês americano, nós falamos whatever. Aqui, gente, vocês vão escutar muito eles falando whatever. Whatever. Então, eles vão jogar o I no lugar do E. Então, em vez de falar better, eles soam mais como Peter. Vocês vão entender, gente? Sim, vão entender a partir do momento que vocês tiverem um bom inglês. Vai ser difícil a adaptação entre transição do inglês americano para o inglês da Nova Zelândia? Não, gente, não é tão complexo. A partir do momento que vocês têm o inglês americano, a partir do momento que vocês têm um conhecimento, uma base fundada do inglês, é muito fácil. Se torna muito fácil a comunicação com eles. Mas espere um pouquinho. Existe só esses tipos de situações? Não, existem vários fatores. Gente, a Nova Zelândia, ele é um país cheio de imigrantes. Ele é cheio de, vamos dizer assim, nós temos indianos, nós temos chineses, nós temos brasileiros, nós temos várias nacionalidades dentro da Nova Zelândia. Então, é um país multicultural. Então, essa pergunta que ela lançou é muito bom, que além do sotaque diferente da Nova Zelândia, também tem um sotaque em relação a outras nacionalidades. Então, é por isso que o inglês é hiper importante. Você ter um domínio da língua é hiper importante. Porque se você conversar com um indiano e você tiver a comunicação com o inglês norte-americano, você vai sentir uma diferença tremenda, você vai se perder. É normal se perder? Sim, é normal se perder. Mas a partir do momento que você tem um domínio legal, o que acontece? Você consegue ir encaixando os bloquinhos e falar assim, legal, consegui captar. Tá? Então, há diferença sim. E outro ponto importante, Chay, o inglês da Nova Zelândia, nós temos, além do sotaque, eles chamam de kiwi, que são os sotaques kiwi, por causa de um pássaro que nós temos aqui dentro da Nova Zelândia, que o pessoal pesquisa no Google para você ver, é um passarinho muito legalzinho, tá? Então, além do sotaque kiwi, nós temos também o sotaque que são os nativos aqui, que são os Maori. Então, olha só, porque a Nova Zelândia, elas né, com o sotaque kiwi, e também nós temos o sotaque Maori, a língua Maori, que é uma língua totalmente diferenciada do inglês, não tem nada a ver com o inglês, então são duas línguas oficiais. Porém, o inglês, ele é mais predominante do que o Maori dentro do país. E então, quando você vai conversar com o Maori aqui dentro da Nova Zelândia, você percebe que o sotaque deles é bem arrastado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui cortar o cabelo, e esse rapaz, ele chegou em mim, esse Maori, ele chegou em mim e falou assim, how do you like your haircut, bro? Então, seria basicamente isso, para vocês terem noção de como que eles falam. Legal. Muito, muito legal. Achei super interessante. Né? Como todos os lugares têm sotaque, e também tem sotaque. É isso aí. A gente tem, né, a diferença de Minas para São Paulo, já é um sotaque super diferente. E aí dentro tem vários outros, né? Muito interessante. Vamos para a próxima pergunta, porque a gente tem várias aqui. Joel,
A Coach Pero está perguntando, como você foi recebido pelos nativos? Porque a gente sabe que o Brasil, ele é muito caloroso com todo mundo, né? Mas e aí, na Nova Zelândia, foi bem recebido? Gente, que é uma pergunta interessante, é uma pergunta, gente, que às vezes as pessoas falam assim, mas espera um pouquinho, como que você foi recebido dentro de um país? Ele é um país racista? Ele é um país em que você... Gente, eu amo o povo daqui, eu amo o povo daqui, eu fui muito bem recebido, até hoje sou muito bem tratado, são pessoas excepcionais, tanto os maores quanto os ingleses. É lógico, gente, que existe o choque de cultura o seguinte: no Brasil, geralmente você vai fazer uma visita a alguém, geralmente você chega lá e visita e pronto, acabou. Acho que aquela velha história, eu sou próximo, eu sou achegado dessa pessoa, então eu consigo, eu vou lá na casa dele, eu vou visitar. Então eu estou na minha casa, quer saber? Eu vou lá visitar tal pessoa. Você pega o carro e simplesmente vai. Aqui, geralmente, você precisa avisar que você está indo. Então, olha, eu estou indo aí na tua casa, tal, 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 para a gente poder conversar. Eu posso ir até a sua casa? Então, sempre existe aquela questão cultural. Eu posso ir, entendeu? Mas em relação às vizinhas, eu tenho meus vizinhos aqui, uma kiwi que mora do lado e são outros kiwis que moram no fundo. Gente, pessoas excepcionais. Só que assim, cada um dentro da sua casa. São pessoas frias, Joel? Não, Joel, não. Eles não são pessoas frias. Eles são pessoas hiper educadas, são pessoas super atenciosas, são pessoas super prestativas, são pessoas que, se vocês tiverem amizade, vocês vão ver que os kiwis, eles são muito, muito, muito bacana. Eles são muito bacana. Eu gosto muito do povo aqui, eu amo muito o povo aqui. E até hoje, inclusive o meu patrão e a minha patroa, eu trato como se fosse meu pai e minha mãe, porque o que Bem eles legal, estão né? fazendo por mim dentro da Nova Zelândia é fantástico, é hiper interessante. E sim, fui muito recebido aqui sim, bem aqui sim. Legal, muito bom, né? É diferente, culturas, né? Vamos para a próxima pergunta? Joel, como é o clima da Nova Zelândia? A Débora está perguntando. Pergunta interessante também, vamos lá. É, a Nova Zelândia são divididas em duas ilhas, como mencionado anteriormente. Existe a Ilha Norte e a Ilha Sul. O clima da Ilha Norte, ela é um clima úmido, é um clima bem úmido, tá? Por ser bem beira-mar, então é um clima úmido, é um clima em que ele não passa de 22, 23 graus e que geralmente fica em média de 12 a máxima, geralmente o dia a dia, geralmente de 12 a 3 graus, geralmente. Então, é frio de vez em quando, é calor de vez em quando, e geralmente quando chega ao máximo é um calor, mas é um calor diferente do Brasil, é um calor mais úmido. A Ilha Norte, tá bom? A Ilha Sul, que é onde o meu irmão se localiza, eu tive o prazer de visitar o meu irmão 2 vezes e eu senti o clima de lá. O clima da Ilha Sul, ele é um clima mais seco, tá? Ele é um clima mais gelado. Então, um exemplo, se vocês pesquisarem dentro da Nova Zelândia, Queenstown, e se vocês pesquisarem por Christchurch, vocês vão ver que eles são cercados por montanhas, e essas montanhas tem neve, então é frio, é mais frio. O inverno lá chega a -3, -5, entendeu? Às vezes até mais, menos, chega até menos. E no verão ele chega à temperatura daqui. Então, sim, é um clima diferente do Brasil, mas não é um clima insuportável como geralmente você morar dentro do Canadá, que chega a -25, -30, então é bem diferente. Aqui é mais, você consegue suportar melhor em relação ao clima. Gostoso, né? Não é tão frio, também não é tão calor. Muito legal. Próximo, então, é uma pergunta super interessante, olha, que a Pam me fez. É melhor você já ir com o trabalho garantido para o país ou arrumar quando você estiver aí? Oh, que legal, boa pergunta. Gente, sim, vocês não conseguem vir para a Nova Zelândia e arrumar emprego aqui. Vocês não conseguem. Então, sim, vocês têm que ter o emprego garantido. Até porque, gente, é ilegal para o país, é ilegal para o país você vir como turista e você fazer algum tipo de entrevista de trabalho. Então, se você fizer isso, você está trabalhando dentro da ilegalidade. E aqui dentro da Nova Zelândia, eles não toleram ilegalidade.
dentro da Nova Zelândia, ou você anda correto, principalmente imigração. Ou você anda correto, ou então você é descartado e sai fora do país. Então, funciona da seguinte forma. É legal você já ter um emprego arrumado, entendeu? É legal você... mas espera um pouquinho, Joel, mas eu quero conhecer o país. Então, você venha como turista, passeia como turista, conheça o local. De repente, você pode ir até na empresa, a partir do momento que você não trabalhe ou faça algum teste dentro da empresa, porque isso é ilegal. Então, você conhece a empresa, conhece ali onde você vai morar, você conhece tudo certinho, você sai do país como turista, e você aplica para um visto de trabalho. Então, isso é hiper interessante. Nunca vem... aqui, gente, é até interessante, é legal falar isso, gente. Aqui você não vem com a sua carteira de trabalho e sai procurando emprego na rua. Não funciona assim. Não funciona assim. Você tem que procurar um emprego fora do país para depois você poder entrar dentro do país, tá? Então, eu faço igual eu vim como turista, conheci como que funciona Auckland, conheci a cidade de Auckland, é maravilhosa, linda. Legal, é isso que eu quero para minha vida. Então, eu arrumei emprego pela internet, eu pesquisei pela internet, eu mandei meu currículo, eu fiz tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. A partir do momento que tudo está dentro da lei, a tua chance de você conseguir uma residência lá no futuro é muito melhor. Então, nunca ilegalidade, sempre legal, tá? E sempre vocês procurem um emprego fora. Ou se vocês quiserem conhecer o país antes de procurar um emprego, entra como turista, sai como turista. Não trabalhe dentro de uma empresa de forma ilegal, porque isso vai prejudicar a carreira de vocês e a sua estadia dentro da Nova Zelândia. Muito legal, Joel. Joel, infelizmente nosso tempo já está acabando. Que pena, a gente poderia ficar aqui por mais horas, né? Eu queria agradecer muito o Joel, que deixou lá a Suelen cuidando do Arthur, do pequeno Arthur. Olha, muito obrigada, Suelen. Beijão pro Arthur aí. Joel, obrigado de coração mesmo. Galera, tá bom, gente. A gente vai se despedir do Joel aqui. Vamos para as próximas perguntas, que tem muitas, vai ser respondidas nos stories, ok? E a produção acabou de me falar que a Lê, nossa, a minha amiga, que tá morando lá nos Estados Unidos, estava aqui na live. Beijão, Lê. Manda um beijo também pro seu baby lindo. Vamos lá pro sorteio? Tananã, você aí que comentou, que compartilhou, que curtiu, que falou a sua pergunta, interagiu com a gente, tá aqui até o final da live, vai ganhar o nosso kit super especial com um mês de aula grátis. E a pessoa sorteada é... a Isa Crisol. Parabéns, Isa! Isa, então você ganhou aí, garantiu o seu kit com vários produtos exclusivos, mais um mês de aula grátis. Obrigada! Entre em contato com a gente, tá? Isa Crisol, ok? Bye, bye, guys. Que bom que vocês ficaram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou responder mais perguntas nos stories. E fica ligado que está sempre com coisas novas aqui no nosso canal, tanto no Instagram quanto no nosso canal de YouTube. Have a blessed night. Bye bye. See you next time. Tchau, pessoal.